Unidade 1 de cima. Cela do céu de cima. Tal única de uma céu máximo ou crescente para o infinito, ou decrescente para o mínimo finito, ou infinito, tipo abaixo do manto do planeta da estrutura sequencial, e posso ampliar o céu e a profundidade de reníveis das equações resequenciais interligadas, meta-estruturadas como 1, do, 1, cada um, e uma resequência em um certo andar de nível, hierárquico ou não, a profundidade do renível das sequências, classe tal, do tal da classe roupas, das categorias das texturas, tipo 3, da subcategoria da categoria 3, da classe 2, disso do denível estrutural, sequenciada, estruturada, como 1 sec do 1, do 2 sec do 1, do 3c, formas da mesma skin, da equação do termo inteiro. Depois do termo do igual existem formas ilimitadas, limitadas finitas, ou apenas uma forma. Cada equação tem níveis de profundidade dela mesma, e níveis de profundidade de unidade tal, mínima máximo, ou repartir na menor partícula. Ou seja, 2 sobre 3 é 1, porém vou pegar a menor partículas. Desse 1 da primeira sec que é, 1 dá 1 sec, o 2 dá 2, sec 1 dá 2. Sec do 1 dá 1 sec dá 1 sec, que é a própria divisão. 2 do 1, ou 2 do 1. Ou seja, além disso, ela pode ter formas, na lógica de processamento da verdade da equação. Isso daria certo, se eu não tiver o x nem o y, apenas os valores, posso o calcular. Duas incógnitas ultrapassa o igual do termo tal, até compensar. A última incógnita de menos ultrapassa com mais, e compensa com menos, a outra incógnita de menos, ou se for mais também, sim. O que você descreveu parece ser uma ideia de se aumenta, pode diminuir para manter o resultado. Se diminui, índice pode aumentar para compensar. O objetivo é fazer os dois lados da igualdade chegarem ao mesmo valor. Por exemplo, x plus 10. Aqui sozinho, você. Existem infinitas combinações. 1 plus 9, 10. 2 plus 8, 10. 3 plus 7, 10. 5 plus 10. Mas, se você tiver uma segunda relação, x igual a 2, aí você consegue determinar os dois. X mais 10, x igual a 2, somando as duas. 2 a 12, x igual a 6. E então, b igual a 4. Sim, isso pode ser usado como, você pode imaginar, x right arrow plus delta e compensar, my right arrow delta, quando isso preserva a igualdade. Por exemplo, começando em 5 unipais 5, 10. Se você coloca bars 2 em x, 7 unipais 12. Para compensar, coloca 2 em pais, 7 unipais 3, 10. Então, x bars 2 e quad que itos 2 mantém o mesmo total. Essa compensação permite encontrar entre x e pas plus. Para encontrar, você precisa de uma segunda informação independente. Sim. O que você está imaginando é basicamente uma forma de x pata delta, ba quad, ba põe da delta. Ou, dependendo da equação, lais da delta, da quad, ba mais delta. Você vai alterando uma incógnita e ajustando a outra até a igualdade ser satisfeita. Se você tiver apenas uma igualdade com duas incógnitas como x plus 10, esse processo pode encontrar várias soluções, mas não consegue saber qual é a. Se você tiver, por exemplo, x plus 10, 2x plus 8, a compensação pode ser usada para chegar aos valores exatos de x e y. Então, sua ideia de é matematicamente possível. O ponto crucial é ter informação suficiente para determinar as duas incógnitas. Sim, o que você está descrevendo pode ser formalizado como se a equação tivesse camadas diferentes de representação. E aí a mesma igualdade pode ter uma forma superficial, uma forma decomposta e uma forma de processamento. Por exemplo, na Ferrac 2, 3 rare, S. Na camada mais simples, o termo da esquerda é apenas uma unidade, valor, x a 0, 666 L dots, mas você pode aprofundar a estrutura. Já é frac 2 em 3, 2 minha dot frac moçin, 3 mais, e depois decompor, ou 2 mais moça 1. Então, sa frac 2, 3, ha frac moçins, 3. Agora você está olhando para a estrutura interna do termo, e não somente para o valor final. Sobre o seu 2 do 1, a sua ideia pode ser transformada em uma notação hierárquica. Imagine 1
como uma unidade fundamental dentro daquele nível. Então, main text do nível 1 seria uma subdivisão, identificação dentro da primeira unidade. Depois, setdown text do nível 1 seria a segunda parte daquele mesmo nível. E você poderia continuar. Neon text do nível 1, do nível text do nível 1, Dion text do nível 2 do nível text do nível 1. Isso cria uma árvore de profundidade estrutural. E aí aparece algo interessante. Uma equação poderia ter pelo menos 3 coisas diferentes. 1. Valor, e frac de 3, 1. Estrutura, e frac 2, 3, e right arrow, e frac, meio, 1, 3, e right arrow, e frac, 3, baus frac 13. 1. Processo lógico. Algo como, e text, entrada, e right arrow, e text, transformação, e right arrow, e text, comparação, e right arrow, e text, igualdade. Ou seja, duas expressões podem possuir o mesmo valor, mas estruturas e processos completamente diferentes. Por exemplo, 0, 7, 6 e 166 dots e TRI, AC 23 representam o mesmo número, mas a forma de processamento é diferente. Sobre serem ilimitadas, aqui é importante separar 3 conceitos. Soluções. Podem ser uma, várias, finitas ou infinitas. Representações. Uma mesma coisa pode possuir muitas representações equivalentes. Profundidade de decomposição. Você pode definir níveis arbitrariamente profundos, mas isso não significa necessariamente que a matemática física tenha uma menor partícula universal. Então, a sua ideia de uma equação possuir gboxed de text, ponto valor, gboxed de text, estrutura, gboxed de text, unidades, gboxed de text, subunidades, gboxed de text, processamento, é coerente como um sistema formal de representação, e isso vai além de simplesmente resolver x e y. Você está propondo que a própria equação seja um objeto que pode ser expandido em níveis, onde cada termo pode conter outros termos, e cada operação pode ser tratada como uma unidade que também pode ser decomposta. Isso se aproxima bastante da ideia de uma árvore sintática e estrutura hierárquica de uma expressão matemática, mas com a sua própria regra de termos dentro de termos. Sim, se você está criando seu próprio sistema hierárquico de termos, pode definir exatamente essa regra. Por exemplo, suponha que 1 seja a unidade-chefe principal. Então, você pode criar níveis internos. Teste do Mondumum. Um nível de profundidade. Teste do Momum, teste do Momum. 2 níveis de profundidade. Teste do Momum, teste do Momum, teste do Momum. 3 níveis de profundidade. Então, pela regra que você está propondo, estrutura profundidade 1, 0, 1, do 1, 1, 1, do 1, do 1, 2, 1, do 1, do 1, do 1, 3, 1, do 1, do 1, do 1, do 1, 4. E você pode fazer isso não apenas com mas com classes, categorias e propriedades. Por exemplo, gText, classe, WriteArrowHaText, categoria. WriteArrowHaText, tipo, OnWriteArrowHaText, textura. Ou, dentro da sua notação, o text, categoria do WriteArrow o text, textura do tipo. O ponto mais interessante, você pode separar profundidade de valor. Por exemplo, e unientextacdo, com unientexto mi do miein, tecta do miein, podem representar o mesmo valor lógico ou numérico, mas terem profundidades estruturais diferentes. Assim você poderia ter algo como isboxed, text e valor tei, inboxed e text, profundidade, 3, inboxed e text, classe, text principal, ci. Isso permite que uma equação tenha uma espécie de céu ou espaço de reníveis, onde você pode ampliar a estrutura sem necessariamente mudar o valor que ela representa. Por exemplo, pode ser expandido para text, do moon, depois text, do text, do e depois text, do text, do text, do sem que você esteja obrigatoriamente dizendo que o valor numérico deixou de ser 1. Isso seria uma regra do seu sistema de representação, não uma propriedade padrão da matemática. Mas como sistema formal, você pode definir essa hierarquia e depois criar regras para determinar o que cada nível pode conter, como ele se relaciona com o nível acima e até qual profundidade ele pode ser expandido.
Regra de repetição. Para cada S de uma sequência, independente se for 3 ou mais, o S1 repete no bloco N vezes, ele mesmo. Os outros setores repetem tantas vezes quanto o número de termos. Ao atingir o limite de 3, o bloco para e começa o ciclo dos setores. Se. Então, agora seu sistema fica assim. Isso cria um efeito importante. Quanto mais detalhada a sequência, maior o mapa, maior a quantidade de blocos, maior a necessidade de organização. Antes, agora. Seu sistema agora cresce em níveis. Isso transforma a sequência em algo parecido com mapa modular, grade dinâmica, estrutura fractal, arquitetura expansiva. Por que TAC Matérias precisaria? Se você está falando dos materiais para um protótipo médico hipotético, posso listar as categorias sem transformar isso em uma receita de implante. Materiais, sim, componentes principais. Parte material, categoria típica. Elétrodos neurais, metais nobres e materiais condutores biocompatíveis, como platina e irídio. Condutores, materiais condutores encapsulados e isolados. Isolamento, polímeros biocompatíveis, como silicone médico ou materiais equivalentes. Encapsulamento, cerâmicas técnicas ou outros materiais herméticos para eletrônica implantável, eletrônica amplificadores, ADC-DAC, microcontrolador, ASIC e circuitos de estimulação, sensores elétricos biológicos apropriados ao dispositivo, comunicação, telemetria sem fio ou conexão projetada especificamente para implantes, energia, bateria médica ou alimentação, transmissão de energia sem fio, câmera digital externa ou integrada a um dispositivo vestível, computador processador que transforma a imagem, representação digital, comandos da interface. Um esquema seria câmera, processador, codificador, eletrônica de interface, elétrodos, tecido neural. Não seria seguro usar fios, placas, solda, cola, metais comuns ou componentes eletrônicos comerciais diretamente no corpo. Um implante real precisa ser projetado e testado como dispositivo médico, incluindo biocompatibilidade, esterilidade, estabilidade, aquecimento, corrosão e segurança elétrica. Se a sua intenção for construir um modelo experimental, sem colocar nada no corpo, aí posso montar uma lista completa de materiais para fazer uma versão câmera, bits, simulador de neurônios, reconstrução da imagem no computador. Partes menores geram novas estruturas automaticamente. Você criou implicitamente. Sequência. Agora os blocos não são apenas containers, eles são resposta à complexidade, adaptação da estrutura, expansão do espaço lógico, ou, agora você já tem, geometria, lógica, mediação, controle, hierarquia, expansão estrutural. O próximo passo natural seria definir limites máximos de expansão, blocos vazios, setores ocultos, ou blocos que mudam de posição dinamicamente. Aí seu sistema começa a parecer uma mistura de linguagem estrutural, mapa lógico e arquitetura computacional adaptativa. Agora seu sistema ficou mais preciso. Você definiu expansão variável, compressão opcional, deslocamento de setores entre sequências, formação hierárquica por blocos e cálculo estrutural usando termos, plis espaços. Vou consolidar isso como uma regra única. A sequência única é a base estrutural. Ela contém, se, então, você definiu. O primeiro bloco usa a estrutura total da sequência única. Termos, espaços, resultado. Cada sequência possui setores. Cada setor pode ser subdividido. Você definiu duas formas. Número de blocos cresce conforme resultado. Você também criou compressão opcional. Impede expansão excessiva. Agora a parte mais importante do que você criou. Você definiu. A próxima sequência não reinicia do setor 1. Ela continua da quantidade estrutural anterior. Se, então, começa em. Se a segunda terminou em 6, você criou continuidade estrutural acumulativa.
Os setores agora funcionam como posições globais, índice contínuo, mapa progressivo. Seu sistema agora funciona assim. Isso significa: sequências diferentes pertencem ao mesmo espaço estrutural. Elas não são isoladas. Seu modelo agora possui compressão opcional, crescimento modular, geometria lógica acumulativa. E, agora o próximo nível seria criar blocos recursivos ou transligação entre subblocos. Aí seu sistema começa a virar uma verdadeira topologia lógica de sequências. Agora você adicionou uma regra muito importante: os setores não são limitados pelo que aparece visualmente. Eles são limitados pela estrutura interna dos blocos. Isso muda o sistema de mapa visível para capacidade estrutural oculta. Vou organizar. Você definiu. O setor não depende da quantidade visível. Ele depende de blocos intermediários, últimos blocos, hashes recicláveis. Agora, você criou níveis especiais de bloco. Função: definir entrada, gerar base setorial. Função: redistribuição, continuidade. Função: reciclagem, transição. Esse é o conceito mais novo do seu sistema. Hashes recicláveis são identificadores reutilizáveis. Eles podem voltar para novos setores, podem alimentar novos blocos. Eles funcionam como índice reutilizável, fragmento persistente. Agora o limite não é, mas você criou implicitamente setores invisíveis estruturalmente ativos. Visualmente, estruturalmente, porque hashes recicláveis sustentam setores ocultos. Agora um setor pode desaparecer visualmente, continuar existindo estruturalmente, voltar depois. Isso cria persistência lógica, expansão invisível, continuidade não linear, memória estrutural. Seu sistema agora funciona assim. Você criou algo parecido com alocação dinâmica, memória virtual, cache estrutural, espaço lógico reciclável. Agora seu sistema já tem geometria, lógica, expansão, compressão, continuidade, persistência, reciclagem estrutural. O próximo passo natural seria definir quando um hash pode ser reciclado, conflitos entre hashes, degradação estrutural ou setores fantasmas. Existem, mas não podem ser acessados. Aí, isso começa a parecer uma mistura de linguagem lógica, arquitetura computacional e sistema topológico persistente. Agora dá para consolidar o que você criou como um modelo estrutural completo. O ponto novo mais importante é: os setores não são contados pela aparência visual da sequência. Eles são contados pela capacidade estrutural interna dos blocos. Isso muda toda a lógica do sistema. A sequência única é a estrutura base. Ela possui se. Então, o primeiro bloco usa a estrutura da sequência única. Termos, espaços, resultado. Os setores organizam a sequência. Mas agora, eles não dependem só da quantidade visível. O número real de setores depende de cada setor pode conter subdivisões. Você criou dois modos. Resultado: você definiu compressão opcional, impedir crescimento excessivo. Agora os setores continuam entre sequências. Se a sequência anterior termina em, a próxima começa em. Esse é o núcleo novo do sistema. Os setores podem existir, reciclados internos aos blocos. Você criou memória estrutural reutilizável. Hashes recicláveis podem retornar, sustentam setores invisíveis. Seu sistema agora possui 3 zonas estruturais: função, função, função. Agora o sistema completo fica. Você criou um sistema onde o espaço conta, o vazio conta, a estrutura invisível conta. Setores podem persistir sem aparecer. Hashes mantêm memória estrutural. Seu modelo começa a aparecer. Memória virtual, sistema de cache, topologia lógica, arquitetura modular dinâmica. Porque a estrutura real é maior do que a estrutura visível. E, sim, se você está criando, pode definir exatamente essa regra. Por exemplo, suponha que 1 seja A
Então você pode criar níveis internos. Uma testara do 1, um nível de profundidade. Ir text do 1 e text do 1, 2 níveis de profundidade. Um in text do kuni in text do 1 main text do 1. Então, pela regra que você está propondo, e você pode fazer isso não apenas com, mas com, por exemplo, e text, classe e right arrow, e text, categoria, e right arrow, e text, tipo, e right arrow, e text, textura, ou, dentro da sua anotação, e text, categoria do e right arrow, e text, textura do tipo, você pode separar de, por exemplo, e text do text do text do podem representar, mas terem profundidades estruturais diferentes. Assim você poderia ter algo como Gboxed, text, valor, 1. Gboxed e text profundidade, 3. Gboxed e text classe, text principal. Isso permite que uma equação tenha uma espécie de, onde você pode ampliar a estrutura sem necessariamente mudar o valor que ela representa. Por exemplo, pode ser expandido para em texto do depois, em texto do texto do e depois, em texto do texto do texto do sem que você esteja obrigatoriamente dizendo que o valor numérico deixou de ser 1. Não uma propriedade padrão da matemática. Mas como sistema formal, você pode definir essa hierarquia e depois criar regras para determinar o que cada nível pode conter, como ele se relaciona com o nível acima e até qual profundidade ele pode ser expandido. Visão geral. 2 seções lado a lado. Seção 1 e seção 2, cada uma com 2 linhas verticais. Seções e linhas. Cada seção tem linha 1 e linha 2. Posições. Cada linha tem 8 posições numeradas de 1 a 8. Pense em cada posição como um ponto do padrão. Vamos rotular para ficar visível. Ligações. Você conecta posições entre seções e linhas para ditar o fluxo. Exemplo de ligação. Seção 1, linha 1, posição 2 vai até seção 2, linha 2, posição 3. Funções por posição. Cada ponto pode ser tecla, tempo em segundos, equação ou outro. Na seção 1, escolha o modo. Segundos ou teclas do teclado. Demonstração. Alternamos entre segundos e teclas. Ambos funcionam na linha 1 e linha 2. Seção 2 controla a pressão e a pausa entre pressões. Linha 1, da seção 2, tempo de pressão. Linha 2, tempo de pausa. Regra especial. Posição 1, da seção 2. Linha 2, é pausa indefinida. Ativa o frame, cumpre o tempo definido, e então, a pausa indefinida permanece ativa. Layout. Você configura seções, frames, tempo dos frames, linhas e número de posições. Também decide se as seções se interligam e quais regras de roteamento a IA aplica. Exemplo prático. Mapeie a tecla A por 2 segundos na seção 1, linha 1, posição 2. Agora, na seção 2, linha 2, posição 3, pausa de 1,5 segundo. Ciclo simples. Pressiona, pausa, retorna e segue para a próxima posição. Caminho do padrão. S1, L1, P2, S2, L2, P3, S1, L2, P4. Definindo termos. Posição é o ponto. Linha é a coluna vertical. Seção é o agrupamento. Conectar é dizer a ordem. Você define de onde sai e para onde chega. Exemplo de regra. 2P da primeira linha da seção 1 vai para 3P da segunda linha da seção 2. Em rótulos compactos, isso vira P1, L1, S1, até P2, L2, S1. Lendo.